Conhecendo a Deus, de Zac Ponen. Um líder espiritual será capaz de guiar os outros pelo caminho de Deus, porque ele conhece a Deus pessoalmente. Daniel 11, 32 e 33 fala de dois tipos de pregadores que serão encontrados na terra nos últimos dias. Haverá muitos que falarão palavras suaves e conduzirão as pessoas à impiedade. Por outro lado, haverão poucos que hão de conhecer a Deus, que darão às pessoas a compreensão clara e farão proezas para Deus. Hoje, esses dois tipos de pregadores são encontrados na cristandade. Há muitos que falam palavras suaves para agradar seus ouvidos. Contudo, aqueles que conhecem a Deus falam a verdade, quer seus ouvintes fiquem satisfeitos ou ofendidos, ou quer que os homens o encham de elogios ou de insultos. Os seres humanos são como ovelhas, eles tendem a seguir a multidão e têm medo de ser diferentes. Entretanto, se a multidão está indo na direção errada, todos se perdem. Essa é a situação de hoje. Então Deus está procurando por alguns que permanecerão fiéis a Ele e que libertarão as pessoas pelo seu caminho. Se nós somos ousados o suficiente para sermos diferentes da multidão, precisamos conhecer a Deus e a sua mente, seus pensamentos e caminhos. Devemos acabar com essa mentalidade de escravo. Mas se algum homem está pagando seu salário, então é claro que será difícil se libertar dele. Então você deve decidir parar de servir os homens e começar a servir ao Senhor. Em qualquer caso, você é sempre um servo. A Bíblia nos diz para não sermos escravos dos homens, porque fomos comprados por um preço. Permita que a sua paixão seja conhecer a Deus pessoalmente. Então você não será um eco de um líder. Você será um homem de Deus. A autoridade espiritual só pode vir através de um conhecimento pessoal de Deus. Eu insisto com vocês, meus irmãos, sejam homens que conheçam a Deus. Isso fará sua vida pessoal gloriosa e seu ministério com autoridade. Isso é o que hoje o nosso país precisa mais do que qualquer outra coisa. É muito mais fácil conhecer a Bíblia do que conhecer a Deus, porque você não tem preço a pagar por conhecer a Bíblia. Tudo que você precisa é estudar. Você pode ser imoral na sua vida pessoal e impuro em seus pensamentos e ainda assim conhecer a Bíblia muito bem. Você pode ser um pregador bem conhecido e ainda assim ser ao mesmo tempo um grande amante do dinheiro. Mas você não pode conhecer a Deus e ser imoral em sua vida. Você não pode conhecer a Deus e ser um amante do dinheiro. Isso é impossível. É por isso que muitos pregadores tomam o caminho mais fácil de conhecer a Bíblia ao invés de conhecer a Deus. Eu quero lhes perguntar: vocês estão felizes em só conhecer a Bíblia? Ou há uma fome desesperada em seus corações de conhecer ao Senhor? O apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, versículo 8 ao 10, que o seu maior desejo era conhecer melhor o Senhor. Ele considerou todo o resto a lixo, comparado a conhecer ao Senhor. Paulo renunciou a todas as suas pérolas, por esta pérola de grande valor. O segredo do ministério de Paulo pode ser encontrado não nos anos em que ele passou estudando a Bíblia no seminário de Gamaliel, mas sim em seu conhecimento pessoal do Senhor. A vida eterna
é conhecer a Deus e a Jesus Cristo pessoalmente. João 17:3. Nós talvez tenhamos definido vida eterna como viver eternamente no céu, mas não foi assim que Jesus a definiu. Vida eterna não tem nada a ver com ir para o céu ou escapar do inferno. Tem a ver com conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus intimamente e pessoalmente tem sido a paixão da minha vida e o objetivo do meu coração. Eu sei que o meu ministério só pode ter autoridade divina à medida que eu conheço a Deus pessoalmente. É assim em todas as nossas igrejas. Eu tenho procurado levar as pessoas ao conhecimento do próprio Deus. Hoje, há mais conhecimento da Bíblia do que nunca antes na história. Por aproximadamente 1500 anos após os dias de Pentecostes, não havia Bíblias impressas disponíveis em nenhum lugar. Apenas nos 2 últimos séculos as Bíblias estiveram tão livremente disponíveis. Hoje temos muitas versões e concordâncias e manuais de estudo. Entretanto, você acha que todo esse aumento no conhecimento da Bíblia tem produzido cristãos mais santos? Não. Se o conhecimento da Bíblia pudesse produzir santidade, deveriam existir hoje as pessoas mais santas da história. Mas não temos isso. Satanás mesmo teria sido santo se o conhecimento da Bíblia pudesse produzir santidade, pois ninguém conhece a Bíblia tão bem quanto ele. Temos muitos seminários hoje ensinando a Bíblia para milhões de estudantes. Mas será se nesse seminário estão as pessoas mais santas do mundo? Não. Muitos graduados de seminários de hoje são piores do que os ímpios. Alguns anos atrás eu conheci um graduado de um dos melhores seminários evangélicos da Índia, que foi o primeiro da sua turma de graduação. Ele me disse que, depois de 3 anos naquele seminário, sua condição espiritual estava pior do que quando ele ali começou. O que então aquele seminário lhe ensinou? Ensinou fatos sobre a Bíblia e sobre o cristianismo. O próprio Satanás poderia ter formado como primeiro da turma em tal seminário. O que adiantou para aquele jovem ter aprendido hermenêutica e o que os melhores críticos ensinaram? E quais o significado das raízes das palavras gregas, se ele não superou a raiva, a amargura, os pensamentos lascivos e o amor ao dinheiro? Com o seu certificado recém-adquirido, ele logo se tornaria pastor de uma igreja. Mas o que ele ensinaria às pessoas na sua igreja, cujos maiores problemas seriam morais e não teológicos? Ele não teria nenhuma condição de ajudá-las em nenhuma dessas áreas. É assim que a obra de Deus na Índia está sendo destruída. Só se você conhecer a Deus por você mesmo é que você será capaz de levar o seu rebanho a conhecer a Deus. Se você tem vitória sobre o pecado na sua própria vida, você será capaz de levar o seu rebanho também à vitória sobre o pecado. Então, eles também estarão preparados para sair e servir ao Senhor com autoridade e poder. Você acha que o diabo está impressionado com o conhecimento bíblico de alguém ou com seus certificados? Nem um pouco. Satanás teme apenas homens e mulheres santos e humildes que conhecem a Deus. Que Deus nos ajude a levar nossos irmãos e irmãs a conhecer a Deus. Obrigado por assistir o nosso vídeo, e detalhes como o nome do autor, o livro, a página estão na descrição. Se gostaram e querem ajudar o nosso canal a crescer, considere se inscrever, dar um like, compartilhar e deixe aí nos comentários o que achou do nosso vídeo. Agradecemos e Deus os abençoe.